Para contar a história dos índios da Bahia, antes e depois de 1500, quando houve o primeiro contato entre europeus e nativos, no que hoje é o território da Bahia, vamos deixar bem claro, isso inclui as antigas capitanias da Bahia Todos os Santos, de Porto Seguro e de Ilhéus, unificadas em 1759, que dão esse território atual da Bahia. Nós temos que recorrer às crônicas antigas, né, as primeiras crônicas sobre eles, e a arqueologia. A arqueologia avançou muito nas últimas décadas e nos trouxe importantes revelações sobre a história indígena do território da Bahia. Então nós temos aqui no Brasil nós tínhamos quatro grandes grupos linguísticos, quatro grandes troncos linguísticos culturais de ameríndios. Os tupi-guaranis, no caso espalhados basicamente pelo litoral do Brasil, litoral que é mais ou menos do Ceará, Rio Grande do Norte até o que hoje é Santa Catarina, e que aqui no caso da Bahia eram todos tupis. Aí você diz, mas eram os tupinambás, eram os tupiniquins. Isso tudo é apelido de europeu. Os tupis nunca se chamaram tupiniquins ou tupinambás. Eles se chamavam tupis. Para eles só existia tupi ou tapuia. Tapuia é o outro, o estrangeiro, o que não é o não tupi. Tapuia é uma palavra da língua tupi que significa o estrangeiro, o que não é tupi. Então, que ele designava. Então, nós tínhamos os tupis-guaranis, os macro-gês, que andavam principalmente pelo Planalto Central Brasileiro e pelos sertões do Nordeste, do atual Nordeste, incluindo a Bahia, incluindo Minas Gerais, incluindo todas essas regiões aí, até os sertões do que hoje é Santa Catarina também, norte do Rio Grande do Sul também. Bom, então os macro-Gs, você tem os caribes, ou os caraíbas, que eram os únicos que tinham cacique, a palavra cacique vem dessa língua caraíba, não é correto falar, o cacique tupi, tupi não tinha cacique. Vamos começar por aí. Então os caraíbas, mais na região da Amazônica, e os arauaques, também da região da Amazônia, também do oeste brasileiro, extremo oeste brasileiro. Então aqui na Bahia nós só tínhamos dois grandes grupos linguísticos, os tupi-guaranis, que eram representados pelos tupis, como eu já disse, e os do grupo macro-G, do tronco macro-G. Quando se fala tronco macro-G é uma coisa bem ampla, porque os idiomas entre eles nem sempre eram inteligíveis, não é uma coisa. O tupi tinha uma unidade idiomática, onde houvesse tupis, eles falavam basicamente a mesma língua, que vai ser chamada de língua geral em São Paulo depois, que é a língua logo codificada pelos jesuítas. Os jesuítas dão uma gramática tupia, ela é uma língua que se manteve, inclusive, né, que se mantém até hoje, dicionarizada e tudo mais, porque ela foi muito bem registrada e era uma língua unificada. Então esse é o caso dos tupis. E o caso dos macro-Gs, que também são bastante conhecidos aqui da Bahia, eles habitavam todas as regiões da Bahia, exceto o litoral. Aí tem aquela tese que está nos livros de história da Bahia, que hoje a arqueologia já comprovou, que não é verdade. De que isso veio da crônica de Gabriel Soares de Souza, que era vereador de Salvador, era um grande senhor de engenho também, um belíssimo cronista, escrevia muito bem. E ele lá no final do século XVI, já no final do século XVI, veja que a primeira crônica que nós temos, né, que Gabriel Soares, que é chamado pai da historiografia brasileira, que viveu na Bahia, era português de nascimento, mas viveu na Bahia, morreu na Bahia, inclusive, em expedição aos sertões, em busca de metais preciosos. Essas primeiras expedições aos sertões são todas em busca de riquezas minerais. Não tem ainda um caráter de povoamento que vão ter a partir do século XVII, quando se começa realmente o povoamento dos sertões. Começa um pouco antes, mas o século XVII ele é mais intenso, é mais bem documentado, essa conquista dos sertões para fins de povoamento, para fins de exploração econômica, com a criação de gado. É o sentido econômico que se acha para o sertão da Bahia, como já foi falado aqui em outros programas sobre a história da Bahia, é a criação de gado, é o gado que conquista os sertões, o gado bovino, que se adapta tanto à caatinga quanto ao cerrado. Voltando, Gabriel Soares,
ele escreve essa crônica e ele conta aquela história. Olha, viviam no litoral uns tais de tupinaés, aí não fica claro se os tupinaés eram tupis ou se não é, se eram parentes dos tupis ou se eram gês. E chegaram, há uns 200 anos, chegaram os tupis na migração tupi, entraram em guerra com os tupinaés, expulsaram os tupinaés para o sertão. Hoje a arqueologia já desmentiu isso, não fazia o menor sentido. Gabriel Soares inventou isso ou ouviu falar de alguém que tinha inventado também. Os tupis contaram essa história para ele, alguma coisa aconteceu aí. Né? Então, o primeiro contato do europeu está bem documentado em 1500, a Carta de Caminha está aí, e tem um outro fato que eu vou contar sobre esse primeiro contato. Se deu realmente lá em Barra do Caí, no atual município de Prado, e Coroa Vermelha, que fica entre Santa Cruz de Cabralha e Porto Seguro, né, na expedição de Pedro Alves Cabral, né, que tinha como escrivão o caminho, que deixou aquela carta, a maravilhosa descrição do caminho. Esse contato é amistoso, e ele é tão amistoso que 2 degradados são deixados em terra, e 1 ano e meio depois, o Américo Vespucci vai lá e resgata os degradados. Né? O Américo Vespucci é o segundo grande navegador que vai ter contato com os nativos da Bahia, ele vai botar o marco de posse, onde hoje é Salvador, onde hoje é o Porto da Barra, onde hoje é o Farol da Barra. E então ele resgata. Então, se foi lá, se deixou lá, teve aquele contato amistoso, tudo, e pôde resgatar, é porque a coisa foi muito amistosa. Né? Não tão amistoso assim vai ser a questão, depois de distribuídas as capitanias, em Porto Seguro é amistoso, não tem, pelo Campo Tourinho não tem nenhum problema de convivência com os tupis de Porto Seguro. Vocês vão dizer, mas Pataxós, Pataxós foram para lá no século XIX, os Pataxós eram índios do interior, eles não estavam lá. Esses primeiros contatos são todos com os tupis. E é amistoso, mas na Vila do Pereira, que é o Francisco Pereira Coutinho, que funda a Vila do Pereira, que era o capitão donatário da capitania da Baía de Todos os Santos, não existia o nome Salvador surge em 1549, já como capitania da coroa, já para ser capital do governo geral do Brasil. Então, o Francisco Pereira Coutinho tem alguns desentendimentos com algumas tribos tupis, mas tinha ali já o Caramuru, tinha os franceses, então nós não sabemos, não há detalhes do que aconteceu nesses 12 anos que passou o Francisco Pereira Coutinho na Península Soteropolitana. A gente só sabe que ele se desentendeu, que ele acabou indo buscar socorro lá em Porto Seguro, voltou, naufragou nos arrecifes da ilha de Itaparica, e passou por a cerimônia antropofágica lá na ilha de Itaparica com os tupis dali de Itaparica. Isso é o que a gente sabe do Francisco Pereira Coutinho. Mas já tinha, quando o Tomé de Souza chega em 1549, já encontra 40 portugueses morando aqui. Então, claro que os portugueses também tiveram influências nessas questões, e teve a influência, claro, de Catarina Paraguaçu, que casou-se na França com Caramuru, está comprovado hoje. Era uma pessoa muito importante, muito distinta, e vai ser reconhecida pelo governo geral como muito importante, tanto é que ela recebe a grande doação de terras e acaba ficando muito rica, né? Ela morre muito rica, já em idade avançada, deixa seu patrimônio para os beneditinos, está até hoje com os beneditinos o patrimônio de Catarina de Paraguaçu, que era tupi. Mas era filha de um cacique. Bom, isso aí realmente não faz muito sentido para se falar em termos de tupis, mas era assim, ela era uma mulher importante, e era importante porque casou com um europeu que estava aqui, um português. Aqui não era náufrago, essa coisa também não tem comprovação nenhuma de que o Caramuru veio parar no Rio Vermelho. Isso tudo é invenção. Pode ser que tenha acontecido, pode, mas prova historiográfica não tem nenhuma. E assim como não tem, da que a gente falou do Gabriel Soares de Souza, não tem nenhuma evidência disso. Houve uma revolta tupi em Ilhéus, 1559, e ela coincide. Quais foram as insatisfações não está claro, expressas naquela revolta que Mendes Sá, com tupis de Salvador, já de Salvador, vai sufocar essa rebelião lá, chamada Batalha dos Nadadores, que vai se dar na praia de Cururupi, em Ilhéus.
Mas depois disso Ilhéus entra em decadência. Não se sabe se por esse fator especificamente, não está claro os primórdios da história de Ilhéus. Por quê? Muita gente em Ilhéus gostava de dizer que a vila decaiu por causa dos ataques dos aimorés, que também eram chamados grens ou guerens. As coisas mudam de nome muito facilmente com relação aos Gs, e mudam de nome tanto que um dos principais grupos Gs da Bahia são os machacalis. Só que machacali não quer dizer nada na língua deles. E não quer dizer nada em português. Ninguém sabe quem inventou a palavra, mas acabou nominando. Ali estão os machacalis. E aí aquele grupo que vinha do Nordeste, ele é localizado primeiramente no que é o Nordeste de Minas Gerais, né, e que depois ele vai ter várias interações com João Gonçalves da Costa, aqui na região da Sertão da Ressaca, de Vitória da Conquista. É um marco importante na história indígena baiana, que a gente já tratou daqui no vídeo História da Bahia. A gente explica bem o que aconteceu, e nos outros vídeos que fizemos com um historinho de análise da história da Bahia, vamos tratar mais adiante em outros episódios específicos sobre João Gonçalves da Costa, esse homem negro, nascido escravo em Portugal, forreado, que veio aqui, foi responsável pela conquista à civilização, por trazer à civilização baiana os nativos da região da atual Vitória da Conquista, que foi fundada por ele como Arraial da Conquista, e do Sertão da Ressaca, que equivale à região de Itambé e Itapetinga. Essa região que foi trazida à civilização baiana por João Gonçalves da Costa no século XVIII. Isso acontece no século XVIII. E aí é que os pataxós, que eram um subgrupo machacali, vão parar na Vila de Prado em 1820 e dali acabam migrando para a região de Caraíva e depois, agora recentemente, para Coroa, relativamente recente, coisa de 50 anos para cá, vão parar em Coroa Vermelha, onde estão lá, tem toda aquela lógica pataxó, mas os pataxós não estavam ali quando Pedro Álvares Cabral chegou. Ali eram grupos tupis que foram completamente e rapidamente integrados à civilização baiana, a civilização portuguesa e europeia. Assim, não tão rapidamente. Vamos lembrar que nós tínhamos os municípios de Trancoso e Vila Verde eram municípios tupis, eram aldeamentos tupis que viraram municípios. Claro que eles já estavam integrados, mas para todos os efeitos, como os jesuítas tinham esses aldeamentos, eles consideravam ali como tupis, embora aculturados. Essa questão da aculturação ela é muito importante. Por que nós vamos ver? No século XVII, ocorrem as grandes guerras dos bárbaros, os grandes conflitos com índios. Esses conflitos são totalmente exagerados, são muito exagerados. E eles funcionam numa lógica, porque eles são escritos por europeus, ou por baianos, por famílias baianas e tal, por conquistadores, que queriam mercês, queriam recompensas da coroa pela obra civilizadora deles, pela obra de povoamento, pela obra de buscar riquezas minerais e tudo mais. E aí eles escreviam cartas: não, exterminamos os índios, tiramos o perigo e tal, ou os índios atacaram nossas vilas, não podemos pagar mais imposto, temos que ir lá, declare guerra justa para a gente poder ir acabar com esses índios e tudo mais. Isso houve uma série de exageros nas crônicas que passaram para a nossa história com o extermínio de índios. Ora, não faz sentido. Você pegar, por exemplo, os irmãos Adorno, eles andaram centenas de quilômetros lá no início do século XVI, pelo território, pelo sertão adentro, e voltaram sãos e salvos. Então, se tivesse lá muitos Gs e eles fossem hostis, como se diz nas crônicas, fossem bestas feras, como se diz em algumas crônicas, então ele não teria voltado. Eles jamais teriam regressado. Belchior Dias Moré é outro caso típico. Belchior passou anos nos sertões e vai morrer de velho em Sergipe sem nunca ter sido ferido. Buscava riquezas minerais, andou. Deve ter achado colaboração, deve ter se encontrado. Certamente esteve com essas tribos Gs, que eram andarilhas. Né? Vamos entender o seguinte: os Gs não tinham essa coisa de aldeia. Tanto é que o caso dos Paiaiás,
da região entre Feira de Santana e Jacobina, atuais, toda essa região ali, que também foi chamada, a parte norte foi chamada Sertão dos Tocós, mas essa área dos paiais, dos chamados paiais, que tiveram 3 outros nomes, aí depois se resolveu até hoje que é Paiaiá, é o que mais aparece nas crônicas, porque eles vão ser muito aliados, eles vão ser os grandes aliados, os Gês, no século XVII do povoamento dos sertões. Os paiaiás aparecem como os grandes aliados, e eles são inclusive disputados, né, pelas famílias Guedes de Brito, João Peixoto Viegas, que é o fundador de Itapororocas, que é o embrião da futura Feira de Santana, e os Guedes de Brito, que estão naquela região de Riachão do Jacuípe, onde é Serrinha hoje, são regiões dos Guedes de Brito e principalmente Morro do Chapéu. Morro do Chapéu também tinha paiaiás, e hoje a arqueologia sabe que eles interagiram com tupis. Foi o único caso documentado pela arqueologia e indicado pela história. Há questões na história, até a própria descrição do folclore paiaiá indica umas trocas culturais, trocas comerciais e possível até miscigenação com os tupis, e nessas trocas culturais eles podem ter praticado agricultura, coisa que os Gês em geral não praticavam aqui no território que hoje é Bahia. Eles eram caçadores-coletores e andavam milhares de quilômetros, então eles não tinham um lugar fixo. Hoje você olha assim, tem historiadores da Bahia que botaram assim num livro, olha, aqui era a região dos Cariris, aqui moravam os Camacãs, aqui moravam os Paiaiás. Isso, na verdade, é imaginação, é baseado nas crônicas e tal, lá tinha os Maracás, nas serras do Orobó. Sim, em determinado momento eles são encontrados lá. Mas eles não estavam lá fixados lá, porque eram povos caçadores-coletores. E povos caçadores-coletores só se fixam, pensem nos esquimós, são caçadores-coletores. Eles se fixam lá num determinado lugar, porque está cheio de foca lá, não acaba nunca as focas, pode matar a foca quanto quiser e as focas continuam lá. Então eles têm uma abundância de caça ou de coleta. Quando acontece na Amazônia, até a natureza aqui é tão pródiga que a gente pode ficar aqui o resto da vida e vai ter sempre comida pra gente. Aí a gente pode estabelecer realmente uma aldeia, pode restabelecer construções permanentes, o que não era o caso nem do Cerrado, nem da Caatinga Baiana, porque a caça era pouca, a coleta era pouca. E tinha sazonalidade, época da chuva, época da seca. Então, por exemplo, se descobriu no Rio São Francisco que o Rio São Francisco era frequentado anualmente, sazonalmente, de acordo com a estação chuvosa, por tribos Gês que vinham de onde hoje é o Rio Grande do Norte, do Vale do Rio Açu. Vinham para aqui. E todo ano faziam caminhada. Caminhar 1.000 quilômetros, para quem era andarilho, caminhar 1.000 quilômetros no ano não é nada demais, né? Dá menos de 3 quilômetros por dia. Então era natural que eles andassem muito e que os acampamentos deles fossem provisórios. Mas no caso dos paiaiás, há indicações realmente de que talvez eles tivessem aldeias e talvez praticassem agricultura por conta dessa interação que hoje se tem como mais certa, se não certa, provável, com os tupis. E por conta disso também os paiaiás vão ser extremamente receptivos, tanto a Guedes de Brito, quanto a Peixoto Viegas, quanto aos jesuítas. Os jesuítas, inclusive, vão levar alguns paiaiás para onde hoje é Ituberá, que vai virar um aldeamento jesuíta com paiaiás. Vão parar no litoral, mas aí por obra europeia. E eles interagem rapidamente com a cultura europeia. Uma coisa que é preciso entender é que não houve extermínio indígena no Brasil, é impossível que tenha havido, até porque não haveria interesse em fazer isso. Isso está nas crônicas, mas era para ganhar mercês, era para posar de guerreiro. As guerras que houve eram guerras numa contextualização europeia já, e sempre houve guerras na Europa. Quem conhece a história da Europa sabe que os europeus são dados a esse negócio de brigar uns com os outros, ao vencedor as batatas. Então estão sempre brigando, isso é histórico na Europa. Um grupo contra o outro, um vizinho contra o outro. É uma constante na história da Europa, que a gente está pensando aqui, depois da Segunda Guerra Mundial. Sim, houve paz, sim, mas isso é uma grande exceção
na história dos europeus. E era exceção naqueles primeiros tempos de contato dos europeus com os indígenas, tanto era exceção que no Brasil, inclusive na Bahia Todos os Santos, mas principalmente Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, e no Rio de Janeiro nem se fala, foi uma guerra cruel no Maranhão, então, entre franceses e portugueses disputando o território brasileiro, e também aqui em Salvador, na Baía dos Santos, mais de um episódio, não foi só a invasão, e em Pernambuco e toda a região do Nordeste, a guerra com os holandeses, né, disputa do território. E aí envolvia, claro, os tupis eram envolvidos o tempo todo nisso, a gente tem vários relatos disso. Um tentava cooptar uma tribo para um lado, para o outro, e aí eles já viviam em guerra entre eles, os tupis tinham isso como parte do folclore deles, fazer guerra uns às tribos dos outros, tanto é que eles não tinham comércio entre eles, era uma sociedade extremamente complexa e que não tinha comércio entre eles, e não tinha Estado, um caso que intriga até hoje os etnógrafos. Mas se não houve extermínio, houve etnocídio, isso não tem a menor dúvida do etnocídio. E quem defende que não houve etnocídio é que é as mesmas que defende que, lá, tá vendo lá em Olivença, lá em Ilhéus, olha lá os tupinambás. Gente, peraí, o importante para você definir um povo não é a genética dele, é a cultura dele. Nesse sentido, claro que houve um etnocídio, ou seja, etnia, cultura. Se exterminou a cultura porque era uma cultura extremamente complexa, a cultura tupi, e na medida que você retira elementos dela e for retirado, o contato já tira esses elementos, o contato tem um impacto cultural enorme, ela não se sustenta e não se sustentou. O tupi ele tem a cultura dele amalgamada na cultura portuguesa imediatamente, ou na francesa, nas áreas que os franceses chegaram a dominar por algum tempo, que também eram áreas tupis. É o caso da Paraíba, por exemplo. É o caso da França Antártica também, em que eles tiveram aliados os chamados tamoios, até que se criou aquela lenda da Confederação dos Tamoios, que hoje se sabe que é lenda, nunca existiu algo como uma confederação dos tamoios. E os tupis reagiram de várias formas a isso, muitos migraram, inclusive, né? Os tupis encontrados no Maranhão no final do século XVI, início do século XVII, eles contam claramente, nós morávamos no litoral, claro, eles não sabem dizer se era Bahia ou Pernambuco, mas nós morávamos no litoral em contato com os portugueses e a gente não gostou, algumas tribos desgostaram e viemos para cá. Fizemos essa migração. Eles também migravam muito, era parte do folclore tupi migrar. Claro, eles tinham os acampamentos, as aldeias tupis eram semi-perenes, ou seja, elas duravam 8 a 10 anos até esgotar os recursos da terra, porque eram povos agricultores, ficavam plantando principalmente mandioca, e aí eles iam até esgotar a terra, depois eles desmatavam uma outra área, botavam fogo na área e passavam a habitar lá. Mas eles ficavam mais tempo, eles tinham já ocas maiores, eles tinham estruturas maiores, tinham cerâmica, tinham rede, teciam algodão. Era bastante complexo e tecnologicamente avançada para as Américas, para o Brasil, sem dúvida nenhuma, era o mais avançado, a cultura tupi, a tecnologia tupi. O que não era o caso dos Gs do interior. Os Gs do interior, muitos desconheciam até o fogo. Muitos não tinham nem arco e flecha. Aquela coisa dos amorés, eles atacam com tacapes, não é com paus improvisados, com galhos. Não tinha um domínio técnico que os tupis apresentam nesse primeiro contato. Mas aí, no século XVII, a gente fala assim, teve muita guerra dos bares, a conquista dos sertões foi sangrenta. Meados do século XVII para o final do século XVII. Contra os maracás das terras do Orobó, em geral, que é entre os atuais municípios de Rui Barbosa e Iaçu. Tanto que Iaçu tem um distrito chamado João Amaro, que era filho do Estevão Baião Parente, que foi um paulista contratado pela Câmara de Salvador para resolver o problema dos maracás. Porque os maracás seriam tribos hostis, eles viviam em briga com os paiás não gostavam deles. E vice-versa, né? Os Gs também tinham suas confusões. E aí houve essa guerra aos bárbaros aos maracás. De líquido dessa história, acharam 3 aldeias, entre aspas. Vamos botar aldeias, né? Porque acharam 3 grupos. Quantas pessoas tinham nesses grupos? 100, 200 pessoas? Claro que nas crônicas vão dizer que eram milhares. Não, nossa,
cercaram 5 mil pessoas, né? E aí a gente, sem levar uma flechada, a gente acabou com todo mundo e tal. Então aqui trouxemos as mulheres e crianças para ser escravizadas em Cachoeira. É o que contavam nas crônicas. Mas isso não se sustenta, evidentemente. Por que contava isso nas crônicas? Porque vamos ganhar essas Maria. Aí o Estevão Banho Parente chega pro governador, ó, aquelas terras lá tem que dar pra gente. Porque ó, a gente foi lá com os nossos dinheiro. Não que a Câmara não tivesse dinheiro, mas eles que sempre gastavam mais. Enfrentamos 1000 dificuldades, fomos atacados, estamos aqui por milagre. Isso é o que se contava nas crônicas. Era exagerado ou pura invenção. E foi um caso único, praticamente, na época. Depois disso, Manuel Alves Viana, que era o procurador da Isabel Guedes de Brito, que era maior latifundiária, depois essa história da Isabel Guedes de Brito tem que entrar em outro vídeo, porque já não é a história indígena propriamente. Embora a Isabel Guedes de Brito fosse filha de Antônio Guedes de Brito, com uma índia. Interessante isso, ela era mameluca, como muitos foram mamelucos, né? Até o Gregório de Matos zomba disso no final do século XVII. Ah, mas esses que se chamam brancos na Bahia, na verdade são mazombos, são filhos de índios com brancos, né? Então não são brancos. Um pouco de racismo da parte do nosso Gregório de Matos, mas enfim, ele zombava dessa condição. Ah, vocês que se dizem brancos, vocês não são brancos, vocês são índios. Era uma acusação para a época. Veja você que era uma acusação. Hoje a gente veria como, que lindo, eles são índios, né? Hoje a gente tem essa adoração pelos índios, né? Nós viramos filotapuias, como dizia o historiador Van Hagen, sem conhecer a história, achando que ela foi diferente do que ela foi. Manuel Viana, que era procurador, que foi parar lá em Minas Gerais, lá, fez o general dos Emboabas, que vai enfrentar Borba Gato. Ele andou milhares de quilômetros pela Bahia. Ele nunca foi atacado. Nunca foi ferido. Então você vai acreditar que os Gs que andavam por aquela terra, andavam para cima e para baixo, conheci cada palmo desse nosso sertão. Eles iam ficar lá, se juntar lá. Olha, vem aqui, pegue e dos dei tiros de mosquetão. Levava 2 minutos para você carregar entre uma bala e outra do mosquetão. Eles ficavam lá parados, esperando, né? Óbvio. Não reagiam, não matavam ninguém. Nenhum homem de Manaus não perdeu um homem. Nenhum ataque indígena. Nenhum. Mas você acha que não? Eles ficavam lá. Era uma vocação deles. Ora, os tupaias eram humanos. Eram seres humanos. Nós não podemos ver os índios como fora deslocados da humanidade. Evidentemente que quando eles souberam, quando eles começaram a ver aquele povo diferente que vinha, com roupas diferentes, com animais diferentes, com armas diferentes, adentrar os sertões, eles tiveram temor, tiveram curiosidade e tiveram a ambição de, bom, o que a gente vai ganhar com isso? O que a gente pode ganhar? O que a gente pode negociar? O destino de boa parte dos tapuias foi de virar vaqueiro. Isso está bem claro, tanto com Guedes de Brito quanto com João Peixoto Viegas, quanto com os Ávila da Casa da Torre, muitos viram vaqueiros. E, em grande parte, como havia essa inimizade entre Gs, e as inimizades entre europeus, eles logo adotam essa cultura europeia da inimizade, porque já tinham a deles também, fundem essas duas culturas da inimizade entre grupos, eles servem como defensores, como guerreiros. São os precursores dos chamados jacunchos dos coronéis. Né? Então, cada grande fazendeiro vai ter lá seus defensores. Eles vão servir, por exemplo, os procuradores das casas da ponte, da casa da torre. Eles cobravam foro dos arrendatários das fazendas. E quem que eles usavam para cobrar o foro? Guerreiros tapuias, guerreiros Gs. Eles conhecem a terra, gente. Eles são bons nisso. Eles sabem andar pelo mato. É o caso dos cariris. Os cariris foram usados, principalmente no século XVIII, XIX, para desbaratar quilombo de africanos e afrodescendentes. Os cariris eram contratados para isso. E faziam com mau gosto. E claro, eles conheciam, sabiam onde achar. Vai lá para aqueles matos e acha. Achavam. Eles sabiam interpretar qualquer vestígio. A vida deles... Qual era o capital dos Gs da Bahia? O
capital deles era o conhecimento da terra, o conhecimento do terreno. E de um terreno vasto, porque eles tinham que andar muito para encontrar a caça e a coleta. Então eles sabiam o que era venenoso, o que não era, por onde andar, por onde sair, por onde subir, por onde descer. Eles conheciam o território, palmo a palmo. Coisa que os europeus não conheciam e que os africanos tanto menos conheciam. Foram aprendendo, mas foram aprendendo com quem? Sozinhos? Não, não foi sozinhos. Foi com a colaboração de muitos Gs. Que outros não colaboraram porque eram inimigos daqueles Gs que estavam colaborando por N razões. Conflitos, ninguém sabe explicar, no caso dos tupis, por que houve a revolta tupi de Ilhéus, a chamada revolta Tupiniquim, porque assim que eram tupiniquins ali, em 1559, ninguém sabe. Até hoje não há um relato histórico que satisfaça as razões, que conte quais eram as reivindicações, qual foi o motivo da briga, enfim. Sim. Se diz, mas escravizava. Gente, então, 23 anos depois, Francisco Romero chegou em Ilhéus em 1536. Os tupis estavam ali. A revolta foi em 1559. Não se entenderam nesse meio tempo? Claro que se entenderam. Já era outra geração. E aí há um desentendimento. Então, são novas condições, mas que não é a condição original. Embora, claro, a gente sabe que em Ilhéus os tupis foram utilizados como mão de obra nos canaviais, principalmente na década de 1540, que foi o auge dos engenhos da capitania de Ilhéus. Depois Ilhéus entra em decadência. Bem, esse é uma parte. Quer dizer, cada parte do território baiano vai ter sua história. Mas não é correto afirmar, como se um memorialismo municipal na Bahia, que é muito forte, mas aqui viviam os índios tais, né, os aimorés. Aqui viviam os camacãs, aqui viviam os cariris, aqui eram os paiaiás, aqui eram os maracás. Gente, eles andavam por ali. É que eles viviam ali. Ao G, em geral, não se aplica o conceito de donos da terra. Os tupis pode se aplicar, ainda que temporariamente, o conceito de dono da terra, sim. Há um domínio de um território. Mas aqui interessava um povo caçador-coletor ter o domínio de um território. Interessava conhecer o território. E esse conhecimento, quanto mais vasto, quanto mais amplo, se distasse 300, 500, 1000 quilômetros, tanto melhor. Tanto mais sucesso teria o grupo que conhecesse um território mais vasto, que soubesse se deslocar, que soubesse como agir num meio bastante hostil. A gente sabe que até hoje o meio da Caatinga, o meio do Cerrado, o meio das nossas serras, da Chapada Diamantina, é um meio hostil, não é um meio facilitado pela natureza. Hoje, claro, você vai lá, você vai para Rio de Contas, você dorme em boas pousadas, você vai tomar o café amanhã com um rico sortimento de frutas, mas isso não havia. As frutas que vão estar no café da manhã lá de Rio de Contas, a maior parte foram trazidas da Ásia ou da Europa. Elas não existiam. Originalmente na América, a América era muito pobre em frutas nativas, né? Era muito pobre em elementos de coleta. Basicamente, e a agricultura era a própria mandioca, a automática era inca, mas não era cultivada aqui. O milho, que era pouco cultivado aqui, embora fosse cultivado aqui, mas não em pequena escala, que não era a base da alimentação. A base da alimentação era a farinha de mandioca e a fécula de mandioca, nossa tapioca, nosso beiju. Essas eram as bases de alimentação tupi da parte agricultável. Os tupis viviam no litoral porque eles se especializaram na pesca em manguezais, em baías, em foz de rios. Porque eles botavam, inclusive, aquelas cercas que a gente conhece, a pesca de cerca, que é também chamada, na língua tupi era o paripe, né? Que é aquela armadilha, né, que aproveita a diferença de marés, é uma invenção tupi. É da tecnologia, alta tecnologia tupi, que é usada até hoje, né, com muito sucesso, que foi uma ideia extremamente inteligente dos tupis, que eles dominavam essa técnica, e isso dava um suprimento de proteína para eles muito interessante. Caçavam tatus, um ou outro animal da terra, mas esses animais eram pequenos. A caça no Brasil, até pela grande biodiversidade do território original do Brasil,
ela era limitada, você não tinha manadas de animais, como nos Estados Unidos você tinha o bisão, né? Os povos nativos caçavam o bisão porque os bisão vinha, cara, vinha 1000 bisão de uma vez. Bom, aí né, eles até tinha aquela coisa de atrair para o desfiladeiro, eles caíam, lá tinha bisão para comer o ano inteiro, a carne do bisão. E aqui no Brasil não tinha nada parecido com isso. As emas mesmo não conseguiam caçar as emas, porque elas eram muito rápidas, mas comiam os ovos das emas, né? Coletavam os ovos das emas. Os dias do Planalto Central, onde viviam as emas, que é a nossa região oeste da Bahia hoje. Né? Então, se coletava ovos de emas no que hoje é o oeste da Bahia. E povos que se deslocavam por ali e iam para as mais longas distâncias. Essa história realmente dos nativos, né? Sabemos hoje pela arqueologia que os tupis deviam estar pelo menos uns 2000 anos aqui no litoral. Sabemos também pela arqueologia que a origem remota dos tupis e dos guaranis é no Rio Madeira, lá na Amazônia, mas que eles foram indo, chegaram no litoral do atual Pará, e aí foram percorrendo toda a costa até chegar mais ou menos na região de Santos, São Paulo, que é o limite do avanço tupi. Os guaranis vieram pelo interior, povoaram o Paraguai, por exemplo. Né? O Paraguai até hoje se fala a língua guarani, o guarani é um povo constitutivo do Paraguai, e chegaram ao litoral do atual Paraná, Santa Catarina, já é um litoral habitado por guaranis. E os guaranis tinham uma inimizade muito grande com os Gs lá dessa região, né? Os caigangues, os xoclengues, que eram grupos do tronco macro-G que viviam entre os atuais estados de São Paulo, sertões de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Então, basicamente é isso. Então, como história indígena propriamente dita, é isso. E a última região, realmente, que foi, digamos assim, amalgamada, em que o elemento ameríndio é amalgamado à civilização baiana, que é trazida à civilização baiana, é a região de Vitória da Conquista, a atual Vitória da Conquista e do Sertão da Rossaca. E isso é obra de João Gonçalves da Costa, secundado pelos seus filhos, no século XVIII. Aí se completa essa obra. E depois disso, mas tem um grupo indígena que, sim, as pessoas se auto-identificam como quiserem se auto-identificar. Se elas quiserem resgatar uma cultura, inventar um folclore, reinventar um folclore, elas fazem isso à vontade. Cada um faz o que quiser. Os pataxós lá inventaram, né, uma série de coisas lá para dizer que eles são pataxós. Lá os ditos tupis de Ilhéus inventaram lá que eles são tupis. Mas tem relatos de 300 anos atrás, em que esses mesmos tupis já se consideravam caboclos, já falavam português, já faziam, já se casavam, já se relacionavam, toda a matriz cultural deles era de base europeia, como é a matriz baiana é de base europeia, embora o que enriquece extremamente a nossa cultura baiana, absorvendo elementos ameríndios e principalmente africanos. Né? O africano vai ter uma influência maior cultural na definição da civilização baiana, até porque, né, nós temos lá grandes líderes afrodescendentes, africanos e afrodescendentes, que vão participar dessa conquista dos sertões. E quando eu citei Manuel Nunes Viana, que era procurador de Isabel Guedes de Brito, não esquecer que os homens de confiança dele eram os chamados mandingas do antigo Império do Mali. Né? Os homens de confiança dele eram esses. Então, essa grande influência que vai até os sertões. Esse é outro fenômeno que dizem, mas o sertão não teve escravos, não teve escravizados, não tinha negros. Isso aqui tem um programa com o censo de 1872. Nós contamos os municípios mais escravos na Bahia, e o sertão não era exatamente a proporção do litoral, mas era uma proporção muito grande não só de escravizados, como de negros e pardos, né, de pretos e pardos, como se dizia na época, na população dos sertões. É um mito de que o litoral tivesse maioria africana, afrodescendente, e o sertão não tivesse. Isso é mito. A civilização baiana, ela tem imunidade muito grande. E claro, ela extrapolava, como já foi dito aqui nos programas, ela extrapolava o atual estado da Bahia.
por causa dessas casas, Casa da Ponte, Casa da Torre. Então ela compreendia grande parte dos sertões do Nordeste e pelo menos metade de Minas Gerais. E uma partezinha do Espírito Santo também.